Olá, queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos para a segunda edição do Wow Business Talks. E calma, não me matem, eu sei que tivemos problemas, não colocamos o vídeo na data apropriada, mas chegamos, isso é o que importa. E essa segunda edição está muito bacana, porque vamos falar sobre saúde. Essa é uma época importantíssima para a gente falar sobre saúde. E a nossa convidada de hoje é especialista quando o assunto é tecnologia e saúde. Ela é formada em Sistemas de Informação pela Unisanta, mesma faculdade que eu, então já pode esperar uma qualidade indescritível. Ela é cofundadora da HealthD, uma health tech de prevenção de saúde com o uso da internet das coisas. E hoje ela é executiva de novos negócios na F-Câmara. Com vocês, senhoras e senhores, falando sobre como a tecnologia tem revolucionado o mercado de saúde, Bruna Souza. Sou a Bruna Souza e a minha história com tecnologia, ela começa desde muito cedo. Eu sempre fui apaixonada por tecnologia e por isso acabei até me formando em tecnologia da informação. E desde então, até o presente momento, eu tenho atuado muito fortemente na transformação da área da saúde. Eu sempre tive um propósito pessoal de poder impactar a vida das pessoas para melhor. E para mim, poder ajudar na transformação da área da saúde é justamente alinhar o meu propósito com um bem maior. Por isso, atualmente eu sou executiva de novos negócios dentro do Grupo F-Câmara, que é uma consultoria de transformação cultural, digital e cognitiva. E eu atuo dentro da vertical de saúde, ou seja, meu objetivo é unir tecnologia e princípios de inovação para justamente transformar a área da saúde. E hoje eu vim contar para você como que a área da saúde precisa e vai ser cada vez mais revolucionada. Bom, assim como qualquer outra área, a área da saúde também tem os seus muitos desafios. Para mencionar alguns, a alta prevalência de doenças crônicas é um grande desafio hoje nesse setor. Sem contar que a população está cada vez mais envelhecendo e ainda existem muitos processos que são muito ineficientes. E um problema muito impactante que eu gostaria de destacar é o modelo atual de gestão, que é bastante reativo. Isso traz uma série de outros desafios. Como assim? Para pensar em como que funciona a saúde hoje em dia. Nós falamos que nós temos um plano de saúde, né? Mas na verdade, pensa bem, tá mais para um plano de doença do que para um plano de saúde, porque nós só acionamos o nosso plano de saúde quando nós já estamos com algum sintoma que precisa ser tratado. Ou seja, é um modelo atual muito reativo, baseado na doença. Nós ficamos doentes e aí então temos que ter algum tipo de tratamento, seja uma cirurgia, seja uma internação, seja um medicamento, seja o que for. Nós ficamos doentes e precisamos tratar essa doença. À medida que nós temos um sintoma, não temos mais nenhuma saída além de tratá-lo. Mas por que esse problema ele é tão impactante para nós? Olha só, tem um dado de um instituto de pesquisa que diz que mais de 300 mil mortes em hospitais públicos e privados do país são consequências de um evento adverso que poderia ter sido evitado. E ainda completa dizendo que esse número supera a soma de vítimas fatais de acidentes de trânsito, homicídios ou latrocínios e câncer. Vocês têm noção disso? A pesquisa mostra que mais de 300 mil mortes elas poderiam ter sido evitadas se houvesse um modelo de gestão diferente do que nós temos hoje. Um modelo que é preventivo, que promove saúde para as pessoas, para que elas não cheguem a ter qualquer tipo de AVC, doenças cardiovasculares, sejam hipertensas, diabéticas, assim por diante. E por que podemos ter tanta certeza de que a promoção de saúde poderia ajudar a evitar essas degradações de saúde? Bom, tem um dado de pesquisa da ANS, a Agência Nacional de Saúde, que diz que 80% dos casos de mortes prematuras por doenças crônicas seriam evitados com ações de melhoria de qualidade de vida. O que isso inclui? Isso inclui a prática de exercícios físicos regulares, inclui uma alimentação mais saudável, uma moderação no uso e no consumo de bebidas alcoólicas e até mesmo na interrupção do tabagismo. E pensa bem, isso é muito lógico. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não ficam doentes
de uma hora para outra. Isso é um processo, existe um processo para o adoecimento. Como que ele funciona? Bem, conversando com alguns médicos, eles me disseram o seguinte: o primeiro estágio é onde a pessoa tem algum tipo de comportamento. Ou ela está se submetendo a uma situação, ou ela está fazendo algum tipo de ação. Por exemplo, passando por um alto nível de estresse, comendo mal regularmente, privação de sono, ou seja, dormindo muito pouco todos os dias, sedentarismo e assim por diante. Como isso acaba se tornando um hábito, ou seja, ela todo dia tem um comportamento sedentário, por assim dizer, ou todo dia ela passa por um grande estresse, isso acaba provocando algumas alterações químicas e biológicas, seu sistema imunológico começa a enfraquecer, e isso tudo muitas vezes sem a própria pessoa até mesmo perceber. Conforme ela continua se submetendo àquelas ações ou àqueles eventos, ela passa para o próximo estágio, que é uma patologia em um estado inicial, que normalmente ainda é assintomático. Porém, eventualmente, isso se agrava tanto a ponto dela chegar a uma patologia ou uma doença no estado crônico. Quando ela for ver, ela já está diabética, ela já está hipertensa, assim por diante. Agora pensa comigo em quais dos estágios a pessoa poderia efetivamente atuar para poder evitar aquela degradação. Claro, o primeiro, o estágio do comportamento, do início daquele hábito ou daquela ação. Ou seja, se a pessoa ela imediatamente percebesse que está num grande nível de estresse, que está sedentária, que está comendo mal, dormindo mal, ela poderia reverter esse cenário por fazer mudanças no seu estilo de vida. Por exemplo, cuidando mais da sua saúde mental para evitar um alto nível de estresse, comendo melhor durante o seu dia a dia, entre outras coisas. Fazendo isso, ela muito provavelmente não avançaria para os próximos estágios do adoecimento. Muito pelo contrário, ela teria uma vida muito mais saudável e muito melhor. Eu diria que ela teria até mesmo uma vida mais longa. E é justamente nessa virada de chave que entra o papel da tecnologia. Para citar algumas tecnologias que já estão mudando completamente esse modelo atual de saúde reativo, baseado na doença, para um modelo preventivo, preditivo e integrativo, nós podemos começar com os wearables. Os wearables são alguns dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes, que coletam alguns dados de saúde muito importantes. Por exemplo, a qualidade do seu sono. Então você, através do wearable, consegue saber quantas horas você dormiu durante a noite, quantas horas foram de sono leve, quantas horas foram de sono pesado, sem contar na quantidade de exercício físico que você faz, a quantidade de passos que você dá durante o dia, e até mesmo sua frequência cardíaca. Tem um case muito interessante do Apple Watch, o relógio da Apple, que conseguiu ajudar a salvar a vida de um brasileiro. O rapaz, ele estava ali no seu dia a dia e o relógio avisou, notificou que ele estava com uma frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto por mais de 10 minutos. E ele nem estava fazendo nenhum tipo de esforço ou de movimentação que justificasse aquela frequência. Então ele pensou num primeiro momento que talvez fosse defeito do relógio, mas ele falou, quer saber? Vou no médico para garantir, para desencargo de consciência. Chegando lá, fazendo os exames, passando pelos médicos, o médico realmente confirmou que era um ataque cardíaco e ele conseguiu prevenir uma degradação ainda mais grave para ele. Então, esse é um exemplo para você entender a importância da tecnologia de wearables, por exemplo, na área da saúde e no impacto que isso traz para a vida das pessoas. E não são só wearables de pulso, não. Existem blusas que fazem eletrocardiograma e medem a frequência respiratória. Tem algumas até mesmo que cuidam da frequência cardíaca de bebês na barriga da mãe ainda. É feita para gestantes terem muito cuidado com os seus bebês e poder prevenir qualquer tipo de risco antes que seja tarde demais. E saindo do mundo dos wearables, existem outras tecnologias que estão revolucionando esse setor. Para citar algumas, existem vasos sanitários hoje inteligentes capazes de analisar a urina e já perceber algum tipo de sinal de câncer, diabetes ou qualquer outro tipo de patologia. Existem aplicativos de mapeamento genético
que usam algoritmos de inteligência artificial para verificar se você tem alguma predisposição para algum tipo de doença, sem contar em assistentes virtuais como Alexa, Siri, Cortana, assim por diante, que fazem triagens e já auxiliam o médico num diagnóstico mais preciso. Bom, perceberam como a tecnologia tem revolucionado a área da saúde? E olha, não vai parar por aí. Tem muitas novidades e novas tendências chegando para revolucionar esse setor. Tudo graças ao apoio também dos princípios de inovação. Por isso, cada vez mais, a nossa saúde estará ao nosso controle. Nós vamos ter plena consciência do que devemos fazer no nosso dia a dia para ter uma saúde cada vez melhor e uma vida digna de ser vivida. Por isso, seja na saúde ou seja em qualquer outra área que você se encontra, tenha coragem de arriscar, de acreditar, de sonhar e criar coisas novas para inspirar e influenciar para melhor a vida das pessoas. Nunca deixe que nada, nem ninguém, permita com que você provoque uma transformação. E essa é a minha mensagem final.